O Multiponto de hoje apresenta uma análise sobre as leituras obrigatórias do vestibular da URGS. Entre as obras escolhidas está o livro Porteira Fechada, que faz parte da trilogia do Gaúcho a Pé, escrita por Ciro Martins. Publicado em 1944, Porteira Fechada retrata uma face diferente do gaúcho, a do trabalhador que substitui a vida no campo por uma vida marginalizada na cidade. Existem muitos escritores que eu chamaria de escritores construtores de imaginário ou até de mitos, e outros que têm uma tarefa mais dura, mais árdua e às vezes até mais ingrata, que são os desconstrutores de mitos. E o Ciro Martins está nessa categoria. Entre os tantos livros que ele escreveu está a chamada Trilogia do Gaúcho a Pé. E essa trilogia do Gaúcho a Pé, ela não conta a história do gaúcho centauro dos pampas, a cavalo, feliz, em grandes batalhas. Não, ela conta a história do êxodo rural. Ela conta a história do gaúcho que perde seu lugar no campo e precisa migrar para a periferia das pequenas cidades e viver em condições subhumanas. Então, uma história triste, uma história melancólica, uma história que nos pega a contrapé. O Ciro, ele faz uma literatura dura, e essa literatura é feita para causar uma certa resistência. O negócio não é tão agradável assim, né? Então, uma coisa que eu sempre digo para os alunos é assim: se você está querendo queimar o livro do Ciro, né, a cada 20, 30 páginas, você está sentindo aquilo que o Ciro também queria que tu sentisse, né? Por quê? Porque não é para ser agradável, é para mostrar esse processo de, poxa, existe o pobre, existe o desvalido. Porteira Fechada é a gente poderia dizer assim, o atestado de óbito de uma cultura, de uma época, de uma maneira de viver, de pessoas que vão ser expulsas do seu habitat, do seu imaginário, que vão inchar as periferias dessas pequenas cidades e que obviamente não vão encontrar saída, a não ser no apodrecimento pessoal, na miséria, no alcoolismo, no roubo e, por fim, vão morrer nesse estado. O Guedes, ele é impelido a essa condição um pouco pela ganância, um pouco pela modernização, um pouco, né, e é um livro cheio de contraste, porque ao mesmo tempo que existe uma modernização que vai fazer a aglutinação dos campos, a forma de pecuária ainda é tradicional, e é justamente por isso que eu preciso daquelas terras para botar o gado em invernada. Então, o Ciro está mostrando realmente isso, mostrando que existe todo um outro lado do Rio Grande do Sul que não é grandioso, que não é valoroso, que não é digno, ou que pelo menos não nos causa aquele sentimento de orgulho de sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. O Ciro teve essa capacidade de olhar o seu mundo, de descrevê-lo, de sentir as dores dessas pessoas e traduziu isso com perfeição, com uma linguagem absolutamente simples. Ciro Martins, a não ser um outro termo mais, digamos assim, do jargão, enfim, do vocabulário da campanha, qualquer um lê e não tem dificuldades. Estrela da Vida Inteira reúne a obra completa de Manuel Bandeira. Poeta dono de um estilo único, Bandeira era mestre em retratar com lirismo a vida cotidiana. Machado de Assis também publicou poesias no início de sua carreira, porém se tornou consagrado por seus contos e romances. Pai contra Mãe, O Caso da Vara e Capítulo dos Chapéus são os contos selecionados como leituras obrigatórias para o vestibular da URGS. Casos selecionaram pegando duas esferas. Uma esfera, de novo, o problema da escravidão, que é o primeiro, que é o Caso da Vara, o segundo, Pai contra Mãe, e um outro que pega o cotidiano, e uma preocupação que o Machado tinha muito intensa, que é o cotidiano das personagens femininas, né, das mulheres no século XIX, no Rio de Janeiro especificamente. No caso da escravidão, eu acho que tem um dado muito legal, assim, o modo como o Machado faz isso, ele não é panfletário. Pegar só o Caso da Vara, para dar o exemplo, a gente tem um jovem, que é o Damião, que foge da determinação do pai, né, da ordem do pai, que queria que fizesse seminário. Então ele foge do seminário e ele pensou, onde é que eu vou me abrigar? Ele vai para a casa da amante do padrinho, que é o João Carneiro. Assim, a Rita, ela é descrita como uma pessoa muito bonachona, muito cordial, que ao mesmo tempo é gentil, mas quando braba, é braba como o diabo. E aí essa personagem tem uma peculiaridade, né? Ela é muito forte. E o que ela faz? Ela, para se sustentar, ela junta crias. Isso é um modo. Tem uma massa de escravas anônimas, que não são nomeadas, é um grupo,
e ela ensina, se não me engano, é bordado, crochê, e o Damião pede proteção para ela. Num desses momentos, ele está lá, entretido e entretendo assim, a Rita, ele conta uma piada. E essa piada provoca riso de uma das escravas. E assim a Rita diz, Lucrécia, né? Se tu não acabar o trabalho até o final do dia, tu vai para a vara. Nesse momento é um dado que eu acho que isso é a genialidade do Machado. Aquela massa de escravas, tem uma que fica individual, ela ganha nome próprio, ela vira Lucrécia. Quando ele vê no final que ela não cumpriu a tarefa e vai ser punida, ele pensa, pô, eu não resolvi meu problema ainda, o João Carneiro está negociando com meu pai, mas vai resolver só no dia seguinte. Né? Se eu entregar a vara para assim, a Rita, ela pegou a Lucrécia para castigá-la, eu vou perder a minha proteção. Se eu não entrego, eu perco e volto para o seminário. E se eu entrego, ela me protege. Então isso é um conflito que é internalizado, quer dizer, se eu vejo a situação cruel da escravidão, não é uma questão só retórica de dizer como é cruel transformar alguém num objeto, num bem semovente. É cruel ver como essas relações sociais mesmo, elas são internalizadas por um princípio de negação do outro. O Machado, ele, num momento, ele vai lá e faz um violentíssimo texto contra a escravidão, que é o pai contra a mãe, quer dizer, e dizendo coisas assim, os negros eram escravos e muitos não gostavam. Olha a ironia desse negócio. Apanhavam e muitos não gostavam de apanhar, sabe? Ou seja, ele começa descrevendo o tipo de ferramenta, de instrumento que se vendia livremente nas ruas para aprisionar a boca para o cara não beber cachaça, porque afinal cachaça era o mal, ou para o cara não poder olhar para trás, ou para o cara não poder sair de casa, ou para o cara não poder caminhar. Como se fosse, e assim, vendido numa lojinha aqui na Rua da Praia, em 1870, sei lá, como uma coisa corriqueira. Então acho que ele denuncia ali o absurdo do negócio, tornando ele mais corriqueiro do que ele já era. O conto tem uma sutileza que é pai contra mãe, né? Não usa o pai contra a mãe, não é, dá uma ideia de família, né? O conto está na coletânea inicial, que é Relíquias da Casa Velha. Ele é do último livro de contos do Machado, então parece que a escravidão está lá atrás. E aí tem um confronto, parece em família, mas é um confronto entre um homem lutando para ser pai e uma mulher lutando para ser mãe, a escrava fugida que é a Arminda. E aí esse confronto se dá porque o Cândido, né, tem que botar o filho na roda, porque não tem dinheiro, na roda dos enjeitados, se desfazer do filho. Né? Ele é um pai que tem que se desfazer da paternidade para virar um homem, tudo que ele desejava. E aí ele encontra essa escrava que é a chance dele ficar com o filho e continuar como pai. E aí o Machado até apela para um certo melodrama para intensificar. A sutileza, eu acho que tem várias sutilezas, né? A sutileza é que o Cândido Neves, ele pega uma escrava que é uma mulata, uma mestiça, né? Então assim, já tem uma ideia de sangue branco, então tem uma espécie de fatalidade. Vários outros mulatos nasceram livres, ela nasce escrava. Né? E a violência é desmedida, assim, o modo como ele a arrasta, né? E ela vai abortar. Ela pediu por tudo mais sagrado, se ele tivesse um filho, que deixasse ela livre porque ela estava grávida. Mas a violência desmedida, ela acaba abortando na porta do senhor, que casualmente, assim, meio solto, assim, meio sem... Meio solto mesmo, ele entrega 2 notas, displicentemente é a palavra, 2 notas de 50 mil reais inteirando, né, a recompensa. E a violência acontece de tal modo que as pessoas olham, veem, mas seguem a rotina. Né? No capítulo dos chapéus, a figura da Mariana, ela é espantosa. Ela quer todos os objetos nos seus lugares, tudo no seu, né, na sua devida posição, inclusive a bagunça do marido no escritório, tudo no seu lugar. O pai que instigou para que ela pedisse para o marido trocar o chapéu baixo por um chapéu alto, porque aquele chapéu baixo não mostrava a dignidade. E aí todo o traço está num detalhe, que é a questão da moda e a forma como se aparece para os outros. Só que ela é humilhada pelo marido. O marido humilha em regra, faz uma ironia, né, dizendo que ele não escolheu o chapéu, mas foi escolhido como destino. E ela é humilhada. E aí tem uma expressão que é bem a posição feminina naquele momento ali, no caso da Mariana. Que ela entendeu que foi humilhada, ela sentiu que foi humilhada, mas não compreendeu uma palavra do que ele disse. Então tem uma cisão entre a esfera da percepção intuitiva, emotiva, e a esfera do entendimento e da consciência. E essa humilhação que leva ela a sair de casa, ela procura a amiga Sofia, vai para a Rua do Ouvidor, vai à Câmara dos Deputados, e lá pelas tantas ela começa a mudar. Ela começa a pensar assim, puxa, será que não sou eu o problema? E ela depois, no final, chega a achar que o marido tem razão, e quando ela fez toda a viagem, ela volta para casa
e acha que o marido tinha razão. E aí, ao final, tem um lado patético, né? Porque o marido volta com um chapéu novo e aquilo é como se fosse uma página de Voltaire no meio da moreninha. Então, é uma ironia que ela não consegue aceitar. E aí pede para que ele fique com o mesmo chapéu de sempre. Bandeira tem uma convicção e uma descoberta que o Machado jamais faria. O Machado implica distanciamento, que é descobrir poesia na vida cotidiana, né? Descobrir lirismo na vida cotidiana. Olhar para um objeto trivial, um gesto, e dizer que aquilo ali representa uma condição humana de sofrimento e aprendizado. Olhar para meninos na carvoeira, descobrir poema. Olhar para balãozinhos, descobrir poema. Na Rua do Sabão, descobrir poema. Quer dizer, ele descobre poesia onde a gente vê só a rotina, né? Onde a gente vê a coisa prosaica, comum, ele vai lá, desencava um poema, tem um alumbramento. A Estrela da Vida Inteira é uma obra que reúne todo o fazer poético de Manuel Bandeira, desde a primeira, publicada em 1917, que é Cinza das Horas, até a última, já ele está bem velho, quando ele publica Estrela da Tarde. E na Estrela da Vida Inteira, então, foram reunidos os 10 livros de poesia do Bandeira e é um verdadeiro testamento poético do autor. Há uma coisa em comum em toda a obra de Bandeira, que é a temática. Então, Bandeira sistematicamente volta aos temas da infância, do amor e da morte. É interessante essa aproximação que ele faz da infância com a morte. Então, está desde Cinza das Horas e vai se manter até a Estrela da Tarde, inclusive, talvez por ser a última, ele já está bem velho quando ele escreve, a morte vai ser um tema muito recorrente, mas sempre ligado à ideia de infância. Então, são esses 3 grandes temas que marcam a obra de Bandeira. Agora, por outro lado, a obra dele também se caracteriza por um uso intenso de ironia, humor, muito melancólico, se é que a gente pode falar desse paradoxo de um humor melancólico, é isso que a gente vai encontrar. Ele fala muito do Brasil, ele tem poemas como Belém do Pará, Ouro Preto, ele vai cantar o Brasil, ele vai cantar Recife, Belém, o Mangue no Rio de Janeiro, a maioria desses poemas estão em libertinagem. Uma obra que ele publica em 1930 e que realmente é um marco na poesia do Bandeira e na literatura brasileira. Em toda a produção literária do Bandeira, o que marca mais é a libertinagem. Em libertinagem, ele vai plenamente assumir o verso livre, quer dizer, característica do modernismo. E em libertinagem, ele, enfim, se apresenta como um poeta modernista. Essa característica do verso livre, do modernismo, ele já começa a apresentar em Carnaval, que é o segundo livro dele. No primeiro, Cinza das Horas, Bandeira ainda é marcadamente simbolista parnasiano. Depois ele vai romper com esse simbolismo, inclusive com o parnasianismo. Em Carnaval ele já rompe, ele vai começar a praticar o verso livre, que ele faz mais frequência, com mais ênfase, em ritmo dissoluto. O próprio nome do livro, Ritmo Dissoluto, já fala dessa quebra do ritmo do verso tradicional, e aí, em libertinagem, ele explode como modernista.